Boa noite, todo mundo aí. Boa noite. Boa noite, paz de Deus. Vamos dar continuidade aí. Hoje a gente vai ter que fazer um pouquinho diferente, porque eu não tive tempo de preparar o esboço direitinho não, do resumo, então acho que a gente vai ter que ir lendo aí e comentando. Talvez seja até bom, porque o capítulo de hoje é um capítulo mais longo, para a gente também não divagar tanto, ser mais direcionado de ler e comentar. Certo? Ok. E aí vocês vão dando contribuições aí também, igual. Vamos fazer uma oração rápida aí para Deus nos ajudar na interpretação. Deus, aqui estamos mais uma vez diante de Ti, Pai. Gratos, ó Pai, por mais um dia que estivemos na Tua presença. E ansiosos, ó Pai, sedentos por aprender a Tua palavra, Senhor, por receber a revelação dada a nós através daquilo que o Senhor nos deixou escrito, Senhor, pela inspiração dos Teus servos com o Espírito Santo, Pai. Peço que nessa noite o Senhor venha abrir os nossos olhos, o nosso coração, nosso entendimento, Senhor, para que a gente possa captar aqui, Pai, e conseguir colocar em prática todas as mensagens que o Senhor teve por objetivo ao nos escrever isso aqui, Pai. Revela a nós aquilo que não entendemos, ó Pai. Nos ajude a ter nossas vidas transformadas pelo entendimento da Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Bom, eu vou começar a ler aqui, e aí eu vou fazendo alguns comentários, e vocês vão comentando também aí. Certo? Eu vou ler aqui na versão Almeida Revista Atualizada, Mateus capítulo 12. Diz assim: por aquele tempo, em um dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em um dia de sábado. Mas Jesus lhe disse: não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhe era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes. Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Nesse texto aqui, no meu entendimento, Jesus apresenta para os fariseus e todos aqueles que estavam ali ouvindo o que ele já vinha apresentando antes, no sentido de que está mudando a aliança. Nós estamos saindo de uma aliança da lei, de uma aliança da lei de Moisés, para uma aliança da graça. Nós estamos saindo de um testamento baseado na lei que não deu certo e que já era conhecido por Deus que não daria certo, para um testamento novo que agora se baseia na graça. Como é que Jesus explica isso? Na lei, era proibido fazer qualquer coisa aos sábados. Era proibido fazer uma colheita de alimentos aos sábados. Então, se você quisesse comer no sábado, você teria que colher até na sexta-feira. No sábado, você não podia fazer nada. E aí, quando eles estão passando lá, e a gente já viu aqui ao longo dos capítulos anteriores que os fariseus, os saduceus, eles estavam o tempo inteiro querendo encontrar algo que pudessem acusar Jesus e os seus discípulos. E aí, ao verem isso, eles tiveram um prato cheio ali para acusar, né? Falaram, mas seus discípulos estão fazendo o que não pode fazer. E aí, como é que você vai defender? Porque não pode colher, fazer colheita no sábado para comer. Eles estão colhendo das espigas e comendo. Aí Jesus responde assim: rapaz, presta atenção aqui, vocês não viram quando Davi fez a mesma coisa? Esse relato deve estar no primeiro livro de Samuel, não lembro qual é o capítulo agora, mas a situação que Jesus traz à memória aqui é uma situação em que Davi, ao ser perseguido por Saul era o rei, né? Queria matar Davi por inveja. Davi, depois que matou Golias, Davi passou a ser o principal guerreiro de Saul, o chefe do exército de Saul, vamos dizer assim. Só que Davi começou a ter um desempenho muito de maior destaque, assim, de forma que ele começou a ser mais aclamado do que o próprio rei. Eu lembro que tem lá a descrição de uma música que diz assim: Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares na guerra.
E aí Saul se ofende e fala assim, por que dizem que eu só matei milhares e Davi matou dezenas de milhares? Então isso começa a gerar uma grande inveja em Saul e ele começa a perseguir Davi e ele tenta por várias vezes matar Davi. E numa dessas tentativas de ele tentar matar Davi, fugindo dele, chega a um templo na cidade próxima, né, da cidade que eles moravam, e só que Davi chega morrendo de fome. E aí Davi chega lá e o sacerdote acha estranho que Davi chegou sozinho, sem o rei, tipo assim, estava numa batalha sem um exército muito grande. O sacerdote achou estranho e perguntou a ele, por que você está aqui sozinho? E aí Davi mentiu, respondeu para ele, não, é porque o rei me mandou numa missão secreta que ninguém pode saber, por isso estou aqui. E eu preciso que você me dê o que comer. O sacerdote acredita nele e dá a ele os pães, que são os pães da presença, os pães da proposição. Eram pães que faziam parte do sacrifício dos judeus, que só os sacerdotes podiam comer. Os sacrifícios dos judeus, eles incluíam grãos, animais, e também tinham os pães sem fermento que eles davam como sacrifício. E muitos desses sacrifícios eles eram comidos. Alguma parte deles só o sacerdote poderia comer. Isso era de onde recebia o sustento a tribo de Levi, os levitas, né, que eram os sacerdotes, todos descendentes de Levi, eles recebiam esse sustento dessas ofertas, a comida deles. Tanto que lá também no livro de Samuel, quando fala sobre a família de Eli, fala que os familiares de Eli clamaram para que Deus os deixasse continuar sendo sacerdotes para que eles tivessem o que comer. Enfim, sem fugir do tema, já fugindo, aí esses pães Davi não poderia comer, porque ele não era sacerdote. Então Davi não era da tribo de Levi, né? Davi era da mesma tribo de Jesus, a tribo de Judá. E aí o que acontece é que Davi vai e fala que era uma missão do rei e que tinha que dar, e o sacerdote acredita e dá. E Davi, além de pecar em ter mentido, Davi pecou em comer o que não poderia comer. Depois Jesus fala assim, e vocês não viram também que os sacerdotes, eles violam o sábado e ficam sem culpa? Em outra tradução minha tem assim, os sacerdotes no templo profanam esse dia, o sábado, e contudo ficam sem culpa. Então o que é que Jesus está querendo dizer? Olha só, existia uma série de regras para vocês seguirem, para se justificarem, mas vocês não seguiram. O que eu estou dizendo para vocês aqui agora é que a obediência à lei, que seria uma regra que vocês deveriam seguir, vocês não seguiram, isso nunca justificou vocês. E eu quero que vocês entendam que mais importante do que a lei é a misericórdia. Então, Davi comeu aquele pão. Jesus não está aqui legalizando o pecado de Davi. Jesus não está aqui dizendo que Davi foi certo em mentir. Mas é que Davi tinha em seu coração uma razão que não tira de ser pecado, mas ele precisava daquilo e o sacerdote agiu por misericórdia, certo? E aí ele fala assim, olha, a obediência à lei é importante, mas ela não é maior do que o amor, porque a lei não justificou vocês. A lei não foi capaz de dar a vocês a condição de santos, porque vocês não obedeceram à lei. Os sacerdotes, eles infringiam a lei e continuavam sem culpa, quer dizer, para algumas coisas valia, para outras não. Então essa lei nunca foi suficiente para vocês. A partir de agora, eu quero que vocês entendam o que vocês não entenderam até esse momento, que aí ele traz aí uma memória do livro de Malaquias, capítulo 3, verso 1, que diz: quero misericórdia e não sacrifícios. Ou seja, mais importante do que qualquer sacrifício litúrgico dos judeus, mais importante do que qualquer obra que eles faziam mediante a lei, era uma vida regada por amor, uma vida que era regada por misericórdia, uma vida que se preocupava com o seu próximo, uma vida que agia por amor com o seu próximo. Isso era que era realmente a verdadeira o comportamento de um verdadeiro salvo, certo? E aí Jesus começa a apresentar para os fariseus, porque os fariseus eles pensavam ao contrário, né? Não importa que eu não seja uma boa pessoa, se eu cumprir a lei direitinho, tá tudo bem. E com isso eles entendiam que a justificação deles era por conta própria. E aí Jesus começa a quebrar tudo isso. Olha, isso não dá certo. Vocês não conseguiram. Toda a história de Israel nos mostra que vocês não conseguiram. A partir de agora,
como vocês não conseguiram, é por isso que eu estou aqui. É para oferecer a vocês uma nova possibilidade, que na verdade já era o que acontecia desde o início. Se a gente for lá no livro de Hebreus, a gente vai ver que o autor de Hebreus escreve que os pecados daqueles que haviam cometido os pecados antes de Jesus nascer, antes do sacrifício de Jesus, pela tolerância de Deus, eles permaneciam impunes até o dia em que Jesus pagou por eles pela cruz. Então, esses sacrifícios aqui nunca justificaram os judeus. E aí Jesus está começando a apresentar esse entendimento novo. Isso são as boas novas. Fala assim, olha, tudo aquilo que você teve que fazer até hoje não funcionou, não precisa mais fazer. Não é mais essa lei, essas leis civis aí, elas não fazem mais parte da aliança. Porque agora o que vai acontecer, tudo isso, na verdade, era uma sombra, era um tipo que apontava para algo que viria no futuro, que era Jesus. Então, o próprio Jesus cumpriu toda essa lei em nosso favor. E é isso que ele quer apresentar. Embora aqui, nesse momento, ele ainda não tinha morrido, mas ele já sabia o que iria acontecer. Certo? E aí ele continua dizendo... Aí ele continua dizendo, continua o capítulo, né? Verso 9. Tendo Jesus partido... só uma observação. No livro de Marcos, o relato desse texto no livro de Marcos, tem uma frase curiosa que diz assim, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ou seja, o sábado é um dia de descanso feito, um dia de descanso e dedicação a Deus feito para que o homem utilize o sábado, não que ele se torne escravo do sábado, não que ele se torne escravo do que você, tipo assim, até as boas práticas eram proibidas no sábado. A gente vai ver logo aqui na frente, isso vai ficar mais claro, verso 9. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida ou atrofiada. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus, é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu, qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha. Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem, estende a mão. Estendeu e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Aqui Jesus quer dizer o seguinte, veja como a obediência à lei dos judeus e dos fariseus era uma obediência cega, elas não tinham nenhum fundamento. Quer dizer, se a pessoa, vamos trazer para os dias de hoje, por exemplo, como algumas religiões / seitas ainda se comportam até hoje. Quer dizer, eu sou médico. Se eu tiver aqui, alguém tomar um tiro dia de sábado e me chamar para operar, é sábado, eu não posso ir operar esse cara. Eu tenho que deixar ele morrer. Veja se tem cabimento uma coisa dessa. Não faz nenhum sentido. Mas era assim que eles agiam naquela época e é assim que muitos agem até hoje. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ter colegas de escola que são adventistas do sétimo dia ou que são judeus, em que eu tive colegas que quando tinha prova dia de sábado, eles não faziam a prova. Eles faziam segunda chamada, eles não podiam fazer a prova. Né? Porque é uma regra cega que eles tinham, como se isso fosse a justificação deles. Sendo que Jesus deixa muito claro aqui que não é disso que se trata. Jesus fala assim, eu lhes apresentei essa lei para que vocês para que vocês obedecessem, mas o que aconteceu foi o que eu já sabia que iria acontecer, que essa lei provou para vocês e para mim que vocês não são capazes de justificar por conta própria, e é por isso que vocês precisam de um Messias. Certo? E aí o que acontece? Os fariseus começam a acusar Jesus por ele curar no sábado. E se a gente for ler aqui esse mesmo relato no livro de Marcos também, deixa eu abrir aqui para ficar mais fácil, ele vai dizer assim, então lhes perguntou, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Quer dizer, se tem uma pessoa que está dependendo de uma coisa que você faça no sábado para que ela sobreviva, o que é lícito você fazer? É você fazer aquilo, fazer um certo trabalho salvando alguém? Ou é você obedecer à lei, não fazer aquilo e a pessoa morrer porque você não fez? Então Jesus está querendo trazer um sentido a tudo isso para essas pessoas. Olha, o objetivo da criação do sábado, você vai dizer assim, mas guardar o sábado é um dos 10 mandamentos. Está lá nos 10 mandamentos, os 10 mandamentos são válidos até hoje. A gente tem que entender o sentido disso. Quem ama o seu Deus, dedica pelo menos um dia da semana a Ele, a obra dele, a meditação na palavra dele,
à leitura, à oração e ao descanso das suas atividades. Dedica pelo menos um dia da sua semana em que você tem Deus como sua prioridade. E aí, o sábado era o dia inicial, porque o primeiro dia da semana foi domingo, sábado é o último dia da semana, certo? E foi o dia em que Deus descansou a criar o mundo, o 7º dia. Então, eles tinham essa alusão, só que eles transformaram nisso em uma escravidão para eles. Então, uma vez que o sábado foi feito para eles começaram a fazer como se eles fossem secundários ao sábado. O sábado é mais importante do que eles. E ainda assim, muita gente faz isso. Fugiu um pouco o que eu estava falando aqui. Mas, enfim, o objetivo do sábado nos 10 mandamentos, na verdade, lembrei o que eu queria falar, é a questão de que você precisa ter o tempo de dedicação a Deus. Você precisa dar prioridade a Ele, pelo menos um dia da sua semana, dar prioridade a Ele, que na nossa realidade foi transformada em domingo, porque na vida ocidental, pelo menos, o último dia da semana não é mais o sábado, é o domingo para a gente. Foi transformado em domingo. Ah, não, mas eu sou médico, eu dou plantão todo domingo, eu posso dedicar minha vida a Deus na sexta? Posso. Deus não está exigindo para você um segmento cego das ordenanças dele. Ele está dizendo que você precisa ter um dia de descansar e que você precisa ter um dia de dedicação a Ele. Se você não parar nunca, em nenhum momento na sua vida, você não vai se lembrar de Deus, só das coisas que você tem que fazer para este mundo. Certo? Então, o que Jesus quer dizer é o seguinte: no sábado ou em qualquer dia da semana, mesmo no dia que você se dedicou a Deus, é lícito você fazer o bem. O que não é lícito é você fazer o mal, nem neste dia, nem em nenhum outro dia da semana. Alguém quer comentar alguma coisa? Daqui não. Então, beleza, vamos seguindo aqui. Então, a gente vê, filho, que nos dias de hoje, muita gente também, né, muita gente ainda hoje continua se apegando à lei, né, se apegando a esses tempos para justificar muitas das coisas que praticam, né? Muitos, principalmente os que não têm um conhecimento da palavra, né? Os que ouviram falar alguma coisa que assim está escrito e tal, mas se referindo a esses tempos para justificar suas falhas. E nesse texto também a gente vê que, não só nesse, né, em outros, a gente vê que eles ficavam buscando em todo o tempo alguma falhazinha de Jesus, alguma coisa com que eles pudessem pegar Jesus e negar, né, que ele fosse o Cristo. Pois é, e era o objetivo deles, porque Jesus estava afrontando diretamente tudo que eles defenderam a vida inteira. E eles angariavam os seguidores com esse entendimento. E aí Jesus começou a tirar os seguidores deles, porque Jesus começou a apresentar uma verdade libertadora para eles. E o que se está falando aí, que infelizmente ainda tem até hoje, que é a verdade. E em parte isso tem a ver com o ensinamento equivocado das igrejas pelo Brasil inteiro. Não estou falando aqui da nossa igreja, tá? A nossa igreja também tem suas falhas, porque nenhuma igreja é perfeita, no sentido de que, embora a palavra nos diga claramente que a salvação é pela fé e pela graça exclusivamente, não por obras, a gente é apresentado a um evangelho de prisão em que, olha, se você fizer tal coisa, Jesus está vendo, você vai para o inferno. Se você fizer tal coisa, não é essa a ordem. Não é você não pode fazer tal coisa para não ir para o inferno. É o contrário. É assim, Jesus te salvou mesmo sendo pecador. Jesus te libertou mesmo sendo pecador. A partir daí, o que Ele quer é que você tenha uma vida santa, porque Ele é santo. O seu esforço é em santificação. Só que, às vezes, o que acontece é que a gente não sei se a palavra certa é essa, mas manipulado por um medo de Deus, pelo medo da condenação. Mas esse medo é por não conhecer realmente as Escrituras, eu acho. Porque se você ler a Bíblia, você vê que o amor dele por nós é tão grande. Se você conhecer realmente ele, você entende que até quando ele te castiga, é para o seu bem. Com certeza. Nós estamos lendo aí... Esse medo... Fala, mãe. E esse medo é uma coisa que todo mundo já sentiu um dia, né? E muitos ainda sentem. E esse medo, né, como diz lá a palavra também, o verdadeiro amor de Deus, quando entra na nossa vida, expulsa esse medo de nós, né? A palavra diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo.
Então, é natural que muitas pessoas têm medo, mas na sua caminhada cristã, ao tempo que você vai praticando a sua fé em Cristo, à medida que você vai conhecendo a sua palavra, que isso vai crescendo dentro de você, amadurecendo dentro de você, né? A palavra vai te libertando desse medo, né? Isso é um processo que a gente não deve fraquejar. O medo existe hoje, mas ele tende a diminuir a cada dia e a fé em Deus, a confiança a aumentar a cada dia. O que a gente não pode é retroceder, a gente não pode parar no meio do caminho, porque todos nós temos as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, né? Cada um tem um tipo de medo, mas a gente tem que vencer esse medo a cada dia, fortalecendo a nossa fé, né? Abrindo o nosso coração no entendimento da palavra, buscando a Deus em nosso coração, abrindo o nosso coração diante de Deus, porque nós temos amigos, temos família, que a gente pode compartilhar tudo, mas há situações que não adianta, é só a gente falar com Deus. E Ele é fiel em nos ouvir e é Ele quem tem o poder para nos ajudar. Então, que a gente possa, a cada dia, vencer esse medo que nos ronda. Exatamente. Esse medo, estava falando, né, que minha mãe citou aí um texto da primeira carta de João, a primeira epístola de João. O texto os livros que a gente está debatendo agora no culto doméstico, né, conforme a orientação do pastor. Tem sido muito bom, uma carta muito boa, que tem esse trecho aí de que o verdadeiro amor lança fora o medo da condenação, o medo do inferno, porque quando você entende o amor de Deus, você entende que os seus pecados estão perdoados e que a razão de você ser uma pessoa santa não é para conseguir a salvação, porque você nunca conseguiria, eu nunca conseguiria. O meu pecado me impede de alcançar o céu por meu próprio mérito. Então, esses fariseus pensavam que, não, eu vou fazer tudo o que a lei manda porque eu vou alcançar o céu. E pessoas são assim até hoje, fruto de um ensinamento muitas vezes equivocado, que passa a ideia de que o crente é um ser humano perfeito e que é a pessoa que está vendo aquilo ali e que sabe que ela não é perfeita se sente inferior. Não, mas o cara chega ali e fala tanto que o crente não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, que eu sou crente, não faço isso, que eu não sei o que, não sei o que. Como se algumas pessoas se apresentam como se não pecassem. Como se crente fosse super-herói. E como se crente fosse super-herói. E aí o que acontece? Quem está vendo ali que se sente um pouco fraco, como eu já me senti muitas vezes, fala assim, mas então eu estou lascado, porque eu tenho que ser igual aquele cara que está ali na frente. Ao passo que o que a gente tem que entender é o que também fala lá na carta de João. Ele fala assim, nisto consiste o amor, não em que vocês amaram a Deus primeiro, mas em que Deus vos amou primeiro. O amor não consiste... Tudo que eu faço para Deus não é causa, é consequência. Primeiro Deus fez por mim. Se eu amo a Deus, hoje, se eu busco amar a Deus, primeiro Ele me amou. Então, a minha prática de boas obras, a minha busca por santificação, o meu desejo de ser como Jesus era, não é tentando conseguir alguma coisa. Na verdade, é pelo que Ele já me deu que eu não merecia. E agora, o entendimento que eu posso ter é um só. Falar, meu Deus, se eu recebi tanta graça do Senhor na salvação, eu sou fraco, pecador. Lá no livro de Apocalipse tem uma das cartas que Jesus manda João escrever a uma das igrejas da Ásia, que diz assim, alguns acham que estão bem, têm dinheiro, não sei o que e tal, mas não percebem que na verdade são pobres, miseráveis, cegos e nus. É a forma como Jesus descreve essas pessoas. Nós somos essas pessoas, pobres, miseráveis, cegos e nus. A roupa que nós temos não é nossa, é Deus que nos deu. O chão que a gente pisa não é nosso. Lembra quando a gente falou lá em alguns capítulos atrás, em que Jesus fala para a gente não jurar pelo chão que a gente pisa, porque ele não pertence a nós? A roupa que eu visto, a comida que eu como, as pessoas com quem eu convivo, o filho que eu possa ter, ele não é meu, ele é de Deus. Então, assim, tudo que eu tenho na minha vida, na verdade, foi Deus que me deu. Então, quando eu dou o dízimo, eu não estou dando para receber de volta. Deus vai me abençoar, mas não é esse o objetivo. Eu estou dando porque eu já recebi. Quando eu digo que eu amo a Deus e busco fazer boas coisas, não é para conseguir algo de volta. É porque Deus já me deu antes o amor dele. Certo? E é isso que Jesus está dizendo aos fariseus. Olha, essas obediências de vocês, pensando que vão se justificar, vocês vão chegar no dia lá e vão quebrar a cara. Aí Deus vai dizer assim, apartai-vos de mim, porque eu jamais vos conheci. Certo? Aí, terminando essa parte aí, quando Jesus percebe, na verdade, os fariseus estão ali tramando alguma forma de condenar, de crucificar Jesus, Jesus percebe isso, né? E se afasta. Mas Jesus, sabendo disso, afastou-se dali. Verso 15. Muitos o seguiram e a todos ele curou,
advertindo-lhes, porém, que eu não expusessem a publicidade para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. Eis que o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Eu vou pular essa parte aqui, na verdade é só uma descrição aqui do... Cadê? Mateus aqui traz de volta o entendimento de Isaías 42, verso 1 a 4. Eu vou ler aqui na NVI como é que está mais legal. Mais legal assim, mais fácil de entender. Eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porém sobre ele o meu espírito, ele anunciará justiça às nações. Não discutirá, nem gritará, não ouvirá sua voz nas ruas, não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória à justiça. Em seu nome as nações porão sua esperança. Ou seja, Jesus foi perseguido, chegou ao ponto de ser crucificado, e como Isaías também falou lá, né? Como um cordeiro mudo, ele sofreu calado, enquanto os seus tosqueadores cortavam o seu pelo, ele não reclamava de nada, porque ele sabia que aquele era o propósito dele, era sofrer por nós, era pagar pelos nossos pecados. Então é isso que Jesus quer dizer aqui nesse texto aí até o verso 21. Eu vou encerrar aqui, tá acabando o tempo, senão vai cortar no meio e começa o outro, já manda no grupo aí, tá? Sim, senhor. Então, como eu estava falando, né, a profecia de Isaías fala a respeito de Jesus que chegaria mansamente apresentando as boas novas, sem brigar, sem gritar, sem fazer confusão. E aí fala que ele anunciará juízo aos gentios, mas no caso aqui, traduzido em outra versão como as nações, porque gentios aqui é todo aquele povo que não era judeu, era gentil, todas as demais nações eram gentios. Mas ao mesmo tempo que ele anunciaria juízo aos gentios, o verso 21 diz aí que no seu nome esperarão os gentios, ou seja, aqueles que ouvirem sobre o seu juízo, também ouvirão sobre o seu perdão, sobre a sua graça, sobre a sua salvação mediante o sacrifício na cruz. E é nisso que todas as nações, que inclusive nós que somos gentios, por não sermos judeus, nesse contexto aí, né, seríamos chamados de gentios, devemos esperar nele, porque ao mesmo passo que conhecemos o seu juízo, conhecemos também a sua graça em nos salvar. Certo? Então, alguém quer comentar alguma coisa? De minha parte, não. Beleza. Então, Odécio. Oi, Oi, Carla. tá escutando? Tô. Eu ia falar o seguinte, o que eu observo, né? A Andressa comentou assim, que quando a gente lê a palavra de Deus, que não tem aquele que não apaixona por ele, né? E assim, é fato isso, né? Mas a gente também tem que lembrar que da mesma forma que existia os religiosos antigamente, que Jesus lutava aqui, né? Contra eles, lutava assim de uma forma com amor. Jesus mostrava para eles dessa forma como ele mostrou, curando no sábado, pregando no sábado, nos sábados, né? Até hoje existe isso. Infelizmente, né? Ainda existem religiões que pregam, como você mesmo disse, os sábados, que valorizam a questão do sábado como um mandamento mesmo, né? Eles levam ao pé da letra essa questão aí quando fala de guardar os sábados. E então, assim, por mais que foi uma coisa que que a gente vem lutando contra isso, Jesus veio falando com a gente, né? É uma coisa difícil de se quebrar, porque tem várias pessoas que preferem ser religiosos do que realmente seguir o amor de Deus, né? Que o amor de Jesus, que é melhor e é mais gratificante e é mais libertador, não é isso? Com certeza.
E aí a gente costuma ver muito, até em nosso meio, por exemplo, você vê uma pessoa que, não, eu vou jejuar toda semana, eu vou jejuar, eu vou orar no mínimo 2 horas por dia, eu vou orar de madrugada porque é mais pesado, eu vou acordar cedo para orar, eu vou tirar do meu dinheiro para dar para os pobres, certo? Mas é uma pessoa que vive em contendas, vive fazendo mal por trás, vive falando mal, vive fofocando, vive mentindo, vive tramando contra o seu irmão. Então, o que Jesus quer nos apresentar aqui é o seguinte, todo esse seu sacrifício de jejuar, orar de madrugada, sei o que lá, orar 2 horas por dia, fazer caridade, nada disso aí tem mais validade do que a misericórdia. Se você não age com misericórdia, não tem nenhum sentido o que você está fazendo. Para essas coisas, aquilo que a gente falou sobre os fariseus lá no capítulo 6, capítulo 5, essas coisas aí, elas vão te gerar, você está fazendo essas coisas, não é para Deus, é para os homens. E se você faz para os homens, você vai receber recompensa de homens e toda a sua recompensa vai se dar nessa vida. No céu não haverá galardão para essas coisas, haverá galardão para misericórdia. Então, Jesus diz claramente, olha, o que eu quero de vocês não é sacrifício. Deus, você está dizendo que é errado jejuar, que é errado. Não estou dizendo isso. Agora, se você acha que isso justifica você, está errado. Lá em Isaías 58, vai falar acerca do jejum, vai explicar de que adianta. Isaías fala assim, Deus fala através de Isaías, de que adianta o jejum de vocês, que vocês fazem jejum aí todo dia, não sei o que lá, bonitinho e tal, mas se vocês continuam com as mesmas práticas, se vocês continuam falando mal dos outros, vocês Coríntios 13 também. continuam roubando a Deus e aos homens, o que adianta esse jejum que você está fazendo? Não adianta nada, não tem nenhum fundamento. O que, mãe? Coríntios 13, né, o que diz, não adianta nada se não tiver amor. Não adianta fazer nada daquelas coisas, nada se não tiver amor, nada adiantará. O texto de Nicodemos também com Jesus, a gente vai ver em algum momento, em que Nicodemos fala assim, olha, Nicodemos era um fariseu exemplar, e como fariseu exemplar, orava 3 vezes por dia, jejuava toda semana, sacrifícios impecáveis e tal, mas não tinha nascido de novo, não vivia por amor. Jesus diz o quê? Isso aí não adianta nada, o Nicodemos. Em verdade vos digo que aquele que não nascer de novo não herdará o reino dos céus. Ponto final. Não adianta nenhum sacrifício, não adianta nenhuma obediência à lei, não adianta tentar justificar por sua conta própria, porque você não consegue, ninguém consegue, porque todos nós somos pecadores. Paulo lá, Romanos 8:28, na verdade 3:23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos os pecados estão carentes da glória de Deus. Ponto final, ninguém consegue por conta própria. É por isso que a gente precisa de Jesus. Certo? E aí, quando a gente entende isso, ao entender que primeiro veio um favor que eu não merecia, eu só tenho, se eu entender isso de verdade, eu só tenho como agir em concordância com isso, no sentido de que se eu entendo que realmente eu estou aqui vivo, certo, convicto, 100% de certeza da minha salvação, porque quem me salvou não fui eu, não foi as minhas obras, foi um sacrifício de Jesus na cruz, não depende do meu mérito, da minha capacidade, então eu sou falho, mas graças a Deus não depende de mim, porque Jesus, que não é falho, pagou. E se eu entendo isso, eu só tenho como querer viver de uma forma que agrade a Ele. Agora, às vezes eu não vou conseguir. Não estou querendo dizer aqui, já falamos sobre isso várias vezes nos nossos debates, que o cristão o verdadeiro crente, aquele que verdadeiramente teme a Deus, não estou dizendo que ele não vai pecar, muito pelo contrário. Ele peca porque a sua carne é maldosa. A sua carne te leva ao pecado. O que a gente tem que fazer é, naquela luta da carne contra o espírito, deixar o espírito mais forte que a carne, fazendo isso que a gente está fazendo aqui agora, se alimentando da palavra, conhecendo a Deus, conhecendo a sua vontade, sabendo o que Ele espera de nós. O que Ele espera de nós? Aí alguém fala assim, como é que eu faço para saber a vontade de Deus na minha vida? Está aqui escrito aqui, ó, Ele quer misericórdia e não sacrifício, ponto final. Isso se traduz em qualquer situação da sua vida. Então, tudo que você faz na sua vida com o seu próximo, você está fazendo como você gostaria que fizesse com você mesmo? Você está amando ele como você gostaria de ser amado? Você está amando ele como você ama você mesmo? Então, pronto, se você estiver agindo assim, você está agindo por misericórdia. É isso que Deus quer de você. Então, qual é a vontade de Deus para aquela decisão que eu vou tomar? Pronto, eu estou agindo para a glória de Deus e por amor ao meu irmão? Estou. Então, pronto, essa é a vontade de Deus. Simples assim, certo? É claro que vai ter dia que você vai se bater. Não, se eu fizer de tal jeito, vai ser bom, mas se eu fizer de outro jeito também vai ser bom para o meu irmão. E o que Deus quer que eu faça e tal? Aí pronto, diante de decisões difíceis, diante de decisões em que você não necessariamente está fazendo mal para alguém, vou entrar tenho 2 propostas de emprego, qual das 2 eu vou?
Aí, pronto, jejum e oração. Porque mortificação da carne para deixar o espírito decidir em seu lugar. Porque se você deixar a carne forte, você vai decidir aquilo que agrada a sua carne. Tá? Mas a gente está fugindo um pouquinho do assunto aí, porque é importante também. Bom, eu parei no verso 21, não foi? Continuando então aí, verso 22. Então, lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia, é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, filho de Davi aqui, por quê? Porque as profecias falavam que o Messias viria descendente da tribo de Davi. Tá? Então, por isso que eles chamavam de filho de Davi. E, de fato, ele era da tribo de Davi, da tribo de Judá, né? Mas os fariseus, ouvindo isso, murmuravam, este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Aí, ele vai na sequência explicar o que ele acabou de falar. Ora, se Satanás espelha a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o teu reino? Então ele vai dizer assim, fariseus, presta atenção aqui no que eu estou falando aqui, ó, no que vocês estão falando. Como é que vocês falam que eu expulso demônios por Beelzebu, por Satanás? Como é que eu vou expulsar demônios do meu próprio reino? Que sentido tem nisso? Se eu fizer isso, o meu reino de Satanás, né, no caso aí que ele está falando, está dividido contra mim mesmo. Então eu não posso estar expulsando os demônios pelo reino dos demônios. Eu estou expulsando os demônios porque o meu reino é outro, certo? Presta atenção, faz algum sentido se eu expulsar por meio de Satanás? Aí, não, de fato, não faz. Muito embora nós vemos alguns milagres e sinais, prodígios sendo feitos em igrejas que não vêm de Deus. Lá em Apocalipse fala que ao derramar da sexta taça, sofrerão as taças da ira de Deus, ao derramar da sexta taça, sofrerão aqueles que praticam milagres através de demônios. Certo? Então, na verdade, agora qual o propósito disso? O propósito disso é enganar as pessoas. É fazer alguém pensar que está vivendo no caminho que o leva à salvação, porque ele baseia a salvação nas vistas dele, ele baseia a fé nas vistas, naquilo que ele está vendo, sem prestar atenção nisso que é o mais importante, que é no amor, na caridade e na obediência a Deus, na glória de Deus em todas as coisas. E aí o que acontece? A pessoa vê aquele milagre, pensa que por estar vendo um milagre, eu estou vendo Deus agindo, e às vezes não é. Às vezes o diabo vai enganar você com esses milagres. Então, porque como é que não é de Deus se fulano acertou, não sei o que. Como a gente vê os cartomantes, o seu grafo. Eu tive alguns amigos que foram muito para isso aí, aqui em Caeté, volta e meia aparece um desses cartomantes aí. Não, mas ele acertou sobre tal, fulano e tal, não sei o que e tal. Às vezes pode acertar, porque existe o espírito de adivinhação, existem os demônios que atuam dessa forma para enganar as pessoas, para prendê-las naquele caminho, porque elas entendem que aquilo é certo. Tá? Por isso que a gente deve conhecer a Bíblia para entender que a nossa fé não deve se basear nessas coisas que a gente está vendo, nessas coisas que impressionam os nossos olhos aqui. A nossa fé deve se basear naquilo que alimenta o nosso coração, naquilo que a gente espera pelas promessas do Senhor. E como é que eu vou saber disso? Porque se eu leio todas as profecias do Velho Testamento, eu vejo que elas se cumpriram no Novo Testamento com Jesus. E se eu vejo as profecias de Jesus acerca da sua segunda vinda, eu vejo que elas estão se cumprindo também. Então, se ele está acertando em tudo isso, ele vai acertar em tudo que ele falou. É isso, assim que a gente tem que basear a nossa fé. Embora eu não esteja vendo, a minha fé é naquilo que eu não estou vendo, mas que eu sei que Jesus prometeu, ele vai cumprir. E aí ele continua. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Verso 27. E se eu expulso demônios por Beelzebu, o segundo argumento de Jesus. Né? Jesus é aqui um argumentador fantástico, um argumentador em que não tinha como o cara ficar de pé numa discussão com Jesus, não. Véio. Jesus fala assim, e se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulsam os filhos de vocês, os discípulos de vocês, fariseus? Vocês estão expulsando demônios aí, você está expulsando por Beelzebu, eles estão expulsando por quem? Por Beelzebu também? Ou seja, vocês estão dizendo que a mesma coisa que eu faço dos seus discípulos em nome de Deus, vocês estão dizendo que é por Beelzebu, então deles também é. Aí ele fala, por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. São eles que provarão que vocês estão errados. São os seus discípulos, seus próprios discípulos, que provarão que vocês estão errados. Então, Jesus dá um argumento como esse, o fariseu vai falar o quê diante disso? Né?
Se você parar para pensar assim, alguém que é ovelha de Deus não tem como ouvir uma argumentação dessa e não falar assim, meu Deus, é verdade, Senhor, o Senhor tem razão, eu quero te seguir, seja qual for a circunstância. Mas os fariseus não. Aí ele fala assim, se eu expulso o demônio por Beelzebul, por quem expulsam os vossos filhos? Por isso eles serão vossos juízes. No momento desse, alguns que estavam ali ao redor pensam assim, é mesmo. Então quer dizer que ele expulsa demônios é pela parte de Deus mesmo. Os fariseus, a gente vai ver que eles não pensaram isso. Mas alguns que estavam ali ouvindo essa discussão certamente pensaram isso. E aí ele fala assim, para aqueles que estão pensando isso, se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou seja, se para vocês estão entendendo que o que eu estou fazendo é pelo nome de Deus, pelo Espírito de Deus, é porque para vocês está chegando o reino de Deus. As ovelhas de Deus ouvirão aquela palavra, compreenderão e aceitarão. Mas aqueles que não são ovelhas não compreenderão. Veja que os fariseus não vão aceitar, mesmo com toda essa eloquência, com toda essa assim, discurso certeiro de Jesus. Aí Jesus dá um outro exemplo, faz uma outra parábola aqui. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Então eles... Não, eu já falei do 28. 29. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Ou seja, aqui a gente tem que ter um entendimento de algumas coisas aqui. Eu vou falar de uma coisa mais básica e de uma coisa um pouco mais complexa, tá? A parte um pouco mais complexa tem diferentes visões teológicas a esse respeito, mas eu vou falar uma coisa que para mim é condizente com isso aqui. Jesus dá um exemplo assim, como pode alguém entrar na casa do valente, ou em outras traduções, do homem forte, e se não amarrar esse homem forte, roubar aquilo que lhe pertence? O que Jesus quer dizer? No meu entendimento, o que Jesus quer dizer com isso aqui? Nós fomos criados por Deus. Porém, depois do pecado original de Adão, nós somos tendenciosos ao pecado. Davi, no Salmo 51, escreve assim, eu já nasci em pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então, Davi quer dizer assim, eu como criança já nasci pecadora. A criança não peca por consciência de escolher pecar, mas ela já é naturalmente inclinada ao pecado. A criança tem escolhas ruins contra aquilo que seu pai as ordena, com 2, 3 anos de idade, sem que ninguém a tenha ensinado a fazer isso. Certo? Então, o que Jesus quer dizer? Olha, vocês, ao escolherem pecar desde que nasceram, são território de Satanás. Todos nós éramos território de Satanás. Por quê? Porque nós escolhemos fazer parte. Nós somos, por natureza, rebeldes contra Deus. Nós, seres humanos. Tá? E aí o que acontece? Chega num certo momento em que Jesus vem, invade a casa desse homem forte e nos toma de volta para ele. E Jesus, entre aspas, nos rouba de Satanás, nos toma de Satanás. Porque éramos pertencentes a Satanás por nossa escolha, mas pela misericórdia de Deus, ele invade essa casa e nos tira de lá. E para isso, ele amarra Satanás. Ele expulsa demônios. Ele amarra Satanás. E aí, é por esse motivo, na verdade, em que se consiste a nossa batalha espiritual hoje. Veja, se nós éramos pertencentes a Satanás, Jesus nos roubou de Satanás pelo seu sacrifício, o que acontece? Satanás vai querer nos pegar de volta. Embora agora sejamos pertencentes a Deus e ele não tem sobre nós nenhum tipo de poder, ele vai tentar nos trazer de volta, como? Apresentando para nós tentações que nos façam de novo escolher o pecado. Outra pergunta. Oi. Desculpa cortar o raciocínio. É só uma dúvida que me surgiu. É por isso que aquele povo grita, pessoal, tá amarrado. Tá. Pode ser. É daí que surgiu a expressão, só por dúvida. Pode ser por isso. Mas eu vou falar um outro detalhe já que vai aumentar esse seu argumento aí. Então, Satanás, ele quer nos pegar de volta através... E como é que ele vai nos pegar de volta? Ele apresenta para mim tentações que vão me fazer escolher voltar para ele. Por que eu não escolho? Porque o Espírito Santo de Deus e a sua misericórdia não me deixam escolher. Se Deus me deixasse largado à minha própria sorte, a minha escolha seria o abismo, porque eu só conseguiria enxergar pela carne. Mas não. Mas na misericórdia de Deus, ele faz vir um coronavírus sobre a minha vida, que eu olho assim e falo, meu Deus, tem alguma coisa errada.
estou fazendo alguma coisa errada. Deus permite passar sobre mim uma dificuldade financeira, uma doença, uma cirurgia, seja lá o que for, para pensar assim, o que é que eu preciso mudar diante de Deus? Como essa disciplina, por que que Deus está me disciplinando dessa forma? E aí você vai orar, vai pedir a Deus discernimento. Meu Deus, me explica por quê, me faz entender o que que eu estou errando. É assim o nosso relacionamento com Deus. Com isso, eu alimento meu espírito, com isso a minha carne é enfraquecida e com isso Satanás perde qualquer poder sobre a minha vida. Em relação ao amarrado aí, que El falou, se a gente for lá para Apocalipse 20, tem uma descrição lá de uma coisa que gera debate na igreja desde sempre e sempre vai existir, que é acerca do milênio. E lá fala que Satanás, um anjo do céu desce e amarra Satanás. Satanás vai ficar amarrado durante um longo período de tempo, que ele descreve lá como milênio, que alguns entendem que é um milênio literal, outros entendem que é um milênio figurado, outros entendem que já está acontecendo o milênio, outros entendem que vai ser depois que Jesus voltar, enfim. Eu associo isso aqui a essa descrição lá do Apocalipse, em que como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? Jesus amarra Satanás ao morrer na cruz e carregar os nossos pecados. Ele derrota Satanás naquele momento. Satanás não tem mais poder para atuar nas nossas vidas, certo? Mas aí a Bíblia diz que haverá, aí também, nós vamos chegar lá em Mateus 24 e também associado com o Apocalipse, haverá um momento, no final desse período aí do milênio, seja ele literal ou não, Satanás vai ser solto para voltar a enganar as nações. E isso vai coincidir com o período da grande tribulação, que também é descrito aqui pelo próprio Jesus em Mateus capítulo 24, nós vamos chegar lá. Mas, voltando ao assunto aqui, então, o amarrado, se o povo falar, está amarrado em nome de Jesus, eu não sei se é isso, mas deve ser. Certo? Então, ele continua. Sobre tudo isso que ele falou, ele vai dizer, quem não é por mim, é contra mim. Quem é comigo, não há... Quem é... Deixa eu ver no outro, que esse aqui achei estranho. Quem comigo não ajuda, Cadê? Quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajuda, exato, eu cliquei errado aqui, foi mal. Quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Ou seja, não basta você dizer que acredita em Deus, que Deus né? Porque se você aquele negócio, se não ajuda, também não atrapalha, aquele ditado popular. Aqui Jesus está dizendo assim, ó, se você não ajuda, você está atrapalhando. O fato de não ajudar significa atrapalhar. O fato de não ajuntar significa espalhar. E aqui Jesus nos chama a atenção sobre o nosso papel no reino de Deus, no reino dele. Ele acabou de nos anunciar, se você crê que ele expulsa demônios por meio do Espírito de Deus, então é porque o reino é anunciado a você. E o seu papel é ajuntar esse reino. Se você não faz isso, conhecendo a palavra, vivendo como bom testemunho, pregando a palavra para aqueles que cercam a você, quando você tem oportunidade, você, ao passo que não ajunta, está espalhando. Certo? Porque vocês são referência para muita gente. Nós somos referências para muita gente. E as pessoas têm que nos ver como um bom testemunho, testemunho digno de quem foi salvo. Antes de eu falar, eu tenho uma pergunta. Você quiser no sentido assim, igual se associou, quem não ajuda, atrapalha. Você quiser literalmente nesse sentido, que é o que ele fala? Não, o ditado popular é assim, meu irmão, se você não vai ajudar, pelo menos não atrapalha. O ditado popular diz assim, você pode ficar neutro. Você pode não ajudar nem atrapalhar. Jesus não fala isso. Jesus fala assim, quando você não ajuda, significa que você está atrapalhando. Porque você, se o reino de Deus for revelado para você e você não contribui com esse reino, seja com a sua oração, seja com a sua pregação, seja com o seu testemunho, seja como for, se você não ajuda, você está atrapalhando, porque você é um mau testemunho. Então, alguns que olham para você, e eu aqui eu vou usar só um exemplo, tá? E eu é crente, Tá. então e eu é meu testemunho, certo? É o cara que a minha referência de crente é eu. Aí eu vejo que eu não faz o que ele tem que fazer, então eu para mim é um mau testemunho, entendeu? Então, ao invés de ajuntar, eu está atrapalhando, está espalhando. Por isto vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens,
mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isto perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Esse é um texto também que gera muita dúvida em muitos cristãos. Esse pecado na Bíblia é o único pecado descrito como pecado sem perdão, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é associado também lá no Hebreus 6, com a apostasia, quando ele diz que aqueles que se apostatarem da fé não podem mais se arrepender porque continuam crucificando a Cristo. Mas enfim, voltando para cá. A blasfêmia contra o Espírito Santo, se você perguntar assim, o que é define a blasfêmia contra o Espírito Santo? Esse pecado tão mortal que é imperdoável. Blasfêmia contra o Espírito Santo é difícil de definir, mas seria você entender, alguém alegar que o Espírito Santo não existe, que o Espírito Santo é incapaz de transformar a vida e que eu não dependo do Espírito Santo para viver, que eu não dependo do Espírito Santo para ser restaurado e que esse Espírito Santo não existe nem faz nenhuma influência na vida das pessoas. Aí você vai dizer, será que eu já blasfemei? Muita gente já falou assim, então se alguém está fazendo alguma coisa miraculosa na igreja lá, dizendo que é o Espírito Santo e eu acho que não é, eu blasfemei com o Espírito Santo. Não, não é isso que a palavra está dizendo. Seria você dizer assim, não existe esse tal Espírito Santo que faz essas coisas. Isso aí esse cara está inventando. Eu posso achar que alguém não está sendo sincero? Posso. Por quê? Porque se eu julgo o que ele está fazendo à luz da Bíblia, ou seja, julgar as profecias, não os profetas, né? Se eu julgo o que o cara está fazendo à luz da Bíblia, não é condizente com o que a Bíblia me diz, eu posso falar assim, para mim isso não vem de Deus. Eu posso ter essa impressão. Não posso chegar e julgar no sentido de condenar esse cara à luz da sociedade, por exemplo. Mas eu posso ter a minha avaliação e o entendimento que eu tenho guardar para mim mesmo. Mas se eu digo assim, isso aí não é verdade porque esse tal de Espírito Santo não existe, esse tal de Espírito Santo não faz nada, aí já é um pouco mais pesado. E aí uma coisa que pode tranquilizar todos nós, assim, como é que eu sei que eu não blasfemei contra o Espírito Santo e não estou sujeito a esse pecado que não tem perdão? Eu diria assim, se você, isso eu ouvi de um pastor uma vez, eu achei uma boa definição. Se você está com dúvida e algum grau de preocupação se você já fez isso, é porque você não fez. Porque aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo são aqueles que não têm volta. Por que é um pecado imperdoável? Porque esse pecado não tem volta. Esse pecado, essa pessoa não é mais restaurada. Por quê? Porque Deus não é poderoso o suficiente? Não. Porque Deus o deixou ir. Deus não quis que ele... É um tema polêmico aqui também, se eu quero falar sobre predestinação e tal, mas não quero entrar nisso não. Mas Deus não quis. Se alguém se apostata a ponto de não ter mais volta, não é porque Deus não teve poder o suficiente para querer e não conseguir, e sim porque Deus não quis. Pode falar. Certamente essa pessoa também perde a paz, né? Pois é, mas é uma pessoa que não está preocupada mais com isso. Era Décio. Oi, Lívia. Então, no caso, tipo assim, se uma pessoa não acredita no batismo com o Espírito Santo, é uma blasfêmia contra ele? Não acreditar no batismo com o Espírito Santo não é conveniente para alguém que seja cristão, porque Jesus começou com a profecia no livro de Joel, que foi concretizada em Atos 2, no dia de Pentecostes, e o próprio Jesus falou antes de... Primeiro João Batista falou, eu vos batizo com água, mas haverá um que virá que é tão poderoso, muito mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de carregar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito. Lá na frente, Jesus fala assim, quando ele morre e volta, passa 40 dias aparecendo para os seus discípulos, ele diz assim, não saiam de Jerusalém, porque João batizava com água, mas vocês serão batizados com o Espírito. Então, o batismo com o Espírito Santo é algo bíblico. Tá? Joel, na profecia, diz assim, o Espírito será derramado sobre toda a carne. O que a gente pode e deve analisar é o que significa o batismo com o Espírito Santo. Entenda a diferença. Não é dizer se ele existe ou não. Mas o que se diz que é o batismo com o Espírito Santo é o que a Bíblia diz. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui para não ser polêmico. A gente pode conversar sobre isso depois, no outro momento. Mas dizer que o batismo com o Espírito Santo não existe é ir contra o ensinamento da Escritura. Ele pode não ser aquilo que se anuncia aí por aí, certo? Mas também tem a ver com a opinião pessoal, tal.
mas que ele é bíblico e ele é anunciado pelo próprio Jesus, ele existe. Eu creio, só para concluir aqui o meu raciocínio, eu creio que, como eu já falei várias vezes a vocês, nenhum de nós, absolutamente nenhum de nós, é capaz de ter boas escolhas na sua vida, de se corrigir de uma prática pecaminosa, de se afastar do pecado, de ser santificado progressivamente sem o Espírito Santo. Porque nenhum de nós é capaz de escolher. Entenda assim, o ser humano, sem o Espírito Santo, se tiver entre duas opções de escolher, ele vai escolher aquela que é pior. Porque ele vai escolher guiado pela carne. A única possibilidade dele não escolher é se Deus, por misericórdia, revelar o Espírito sobre nós. Então eu entendo que esse é o batismo com o Espírito Santo. Aquele que acontece na vida de quem verdadeiramente crê e instantaneamente, como é descrito no livro dos Atos dos Apóstolos em diversas oportunidades. Fala, Carla, desculpa. Eu estava dizendo assim, Décio, eu estava pensando assim, eu acho que Lívia, ela quis dizer nessa questão, foi pelo fato da gente, pelas manifestações, o Roberto falou, pelas manifestações, do falar em línguas, né? Do que a gente sempre aprendeu dessa forma. Aí, o que acontece? E, sendo assim também, como você falou nessa questão aí, da questão dos profetas, a gente acaba desacreditando em algumas situações pelo fato da vida de algumas pessoas, entendeu? Mas como você falou, né? A gente deve avaliar a profecia, não o profeta. Isso só cabe a Deus. E a gente tem aprendido isso. A gente tem aprendido dessa forma. Mas eu acho que a dúvida de Lívia foi mais por conta dessa questão. Que às vezes a gente acaba ficando assim, em dúvida por conta mesmo do fato que a gente aprendeu nesse sentido, né? Que o Espírito Santo, o mover do Espírito Santo é interligado com esses movimentos, entendeu? De falar em línguas, de rodar, de sapatear, esse tipo de coisa, entendeu? Entendi. E a gente está aprendendo realmente diferente agora. A gente está, tipo assim, conhecendo, tendo a intimidade com Deus, para a gente conhecer isso aí que você acabou de falar, né? A intimidade que vai gerar isso e que a gente acaba recebendo, né? Como a Bíblia falou, quando a gente crê. Entendi. Eu vou dar a minha opinião. Primeiro eu vou falar aqui Vou tentar resumir a visão da Igreja Assembleia de Deus como um movimento pentecostal, tá? Todos que aqui estão, somos da Assembleia de Deus, e eu vou falar a visão da Assembleia de Deus. Os movimentos pentecostais, dentre os quais faz parte a Assembleia de Deus, eles entendem que o batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção após a conversão. Ou seja, você se converte verdadeiramente a Deus, certo? Aceita Jesus como seu Salvador, se entrega a Ele, e em algum momento, se Deus assim quiser, Ele o batiza com o Espírito Santo. E eles entendem, os movimentos pentecostais entendem que o batismo com o Espírito Santo ele é necessariamente traduzido com a manifestação de línguas estranhas. Isso é o que o movimento pentecostal entende. Embora algumas pessoas, na verdade, assim, se a gente pensar nas pessoas mais à frente, como, por exemplo, o próprio pastor, ele entende que o batismo com o Espírito Santo vamos dizer assim, orar em línguas não necessariamente alguém é batizado pelo Espírito Santo, porque algumas pessoas oram em língua por conta própria, vamos dizer assim. E também que o batismo com o Espírito Santo, embora o próprio pastor e todo o movimento da Assembleia de Deus entenda que o batismo com o Espírito Santo ele é evidenciado por línguas estranhas, existe a possibilidade de alguém ser batizado com o Espírito Santo sem falar línguas estranhas. Essa é a visão da Assembleia de Deus. Essa é a visão da Assembleia de Deus, não, dos movimentos pentecostais como um todo. Eu, particularmente, Décio, tá? Décio aqui, ó. Não estou falando pela igreja, estou falando individualmente. Penso um pouco diferente a respeito disso, tá? Eu entendo que o batismo com o Espírito Santo é um batismo que ocorre, a manifestação do Espírito Santo na vida de alguém ocorre no momento da sua conversão verdadeira. E eu não estou falando aqui do momento em que a pessoa levanta a mão na igreja domingo à noite e vai lá na frente. Eu estou falando do momento em que a pessoa tem um encontro de fato com Deus, em que sua vida é imediatamente transformada,
como, por exemplo, aconteceu com Paulo, quando era Saulo, e subitamente foi visitado por Jesus e a sua vida mudou instantaneamente. Tá? Isso não quer dizer que ele passa a ser 100% perfeito instantaneamente, mas que ele passa a buscar ser correto instantaneamente, em que naquele momento em que acontece essa conversão verdadeira, essa pessoa deixa de ser guiado para buscar práticas ruins. E quando isso acontece, é um acidente. Ele passa a buscar coisas boas. Eu entendo que neste momento houve o batismo com o Espírito Santo dele, como acontecia no livro dos Atos. Os apóstolos saíam de Jerusalém e iam orar em outros locais, iam pregar em outros locais, e as pessoas aceitavam aquela mensagem e imediatamente eram batizadas pelo Espírito Santo. Certo? Era assim que era descrito. Eu entendo que isso é uma coisa que acontece no momento da conversão. Agora, no momento da conversão genuína, repito, não é na hora que você levanta a mão e vai na igreja lá na frente. Se a sua conversão foi imediata, de verdade, que só Deus sabe, aí o Espírito Santo, neste momento, invade a sua vida e te leva a tomar decisões diferentes, te leva a buscar coisas diferentes, te leva a praticar coisas diferentes. Só através do Espírito a gente pode fazer isso. E entendo que o dom de línguas estranhas, nós vamos chegar lá quando a gente for estudar especialmente a carta de Paulo aos Coríntios, é uma manifestação que não é, digamos assim, alguém só é batizado com línguas estranhas se for, ou alguém só é batizado com o Espírito Santo se falar em línguas estranhas. A Bíblia não me encoraja a pensar dessa forma, não me encoraja, Décio. Os movimentos pentecostais pensam assim, respeito absolutamente. Eu particularmente penso diferente. Tá? Eu acho que o dom de oração em línguas estranhas, o dom de falar em línguas estranhas, ele é um dom como o dom de fé, como o dom do amor, como o dom de revelação, como o dom de interpretação, como o dom de profecia, que na Bíblia, no Novo Testamento, profecia não é adivinhar o futuro, não é anunciar o futuro, é anunciar as boas novas, é anunciar o evangelho, é pregar o evangelho. Tá? Então, esse... Eu não vou falar isso não, se você quiser falar. Então, assim, é a minha opinião, tá, pessoal? Eu quero deixar bem claro que é a minha opinião. Eu respeito a posição da igreja, sou membro da igreja, consigo conviver com a igreja e a sua liturgia sem sofrimento com isso daí. Tá bom? Acho que vai encerrar aí o horário. Eu vou encerrar aqui e vou abrir de novo, certo? Espera só um pouquinho. Em relação ao batismo com o Espírito Santo, falar línguas estranhas ou não, eu acho que falar línguas estranhas é algo que você e Deus tem que ser uma coisa particular entre você e Deus. Isso não quer dizer que quem não fala, nunca falou, não tem uma particularidade com Deus. Mas quem falou é como meu pai falou uma vez de um ateu que falou assim, eu não acredito em Deus. E aí o cara foi, deu uma laranja para ele, chupou uma laranja e falou assim, a laranja está boa. Não está? Aí o cara foi e falou assim, não sei, quem chupou foi você. Aí ele, por isso mesmo, provar e ver. Quem provou sabe o que é, e quem não provou não significa que não é batizado com o Espírito Santo. Quem não falou em línguas ou quem falou em línguas não significa que não é batizado com o Espírito Santo, só quem provou. Quando a gente vai para a carta de Paulo para os Coríntios, ele fala sobre dons, de uma forma geral. Ele diz assim, buscai com afinco os melhores dons. Antes disso, ele dá uma lista de dons. Ele vai dizer, em primeiro lugar, apóstolos. Em segundo lugar, não sei o que lá. Em segundo lugar, dom de cura. Em terceiro lugar, não sei o que. Dá uma sequência de dons na ordem de importância. O último deles, da lista, é a oração em línguas estranhas. Certo? Então, assim, eu estou falando isso porque eu não estou desvalorizando o dom de línguas estranhas. É um dom espiritual, como ele, na mesma carta aos Coríntios, capítulo 12, 1 Coríntios 12, ele vai dizer assim, ó, o espírito que faz alguém orar em línguas é o mesmo espírito que faz alguém profetizar, é o mesmo espírito que faz alguém curar. Então, o dom é o mesmo. E Deus dá o dom a quem Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer e com o propósito de glorificar o seu nome. Então, todos esses dons são importantes. O que eu quero dizer aqui é porque, no nosso meio, criou-se uma estratificação de crentes como quem ora em língua e quem não ora em língua. Certo? E isso gera conflitos em muitas pessoas. Ao passo que a Bíblia não nos dá a entender, em momento nenhum,
que oração em línguas coloca alguém como superior ao outro. Até porque se você colocar esses dons em ordem, como Paulo colocou, ele coloca a oração de línguas como o menos importante, certo? E também fala mais, que a oração em línguas, ela não edifica a igreja. Diz assim, prefiro falar 5 palavras no idioma que alguém entenda do que falar 5.000, se não me engano, em um idioma que ninguém entenda, porque a igreja não vai entender absolutamente nada. Por isso, o dom em línguas é um sinal para os descrentes, ao passo que dom em profecia é um sinal para os crentes. Mas, enfim, eu não vou mais entrar em detalhes nesse assunto, não, porque era uma outra noite de discussão. E vai chegar o dia que a gente vai chegar na Carta aos Coríntios, a gente vai ter que debater sobre isso. Então, é um assunto, como a Andressa falou aí, eu vejo como uma particularidade de cada um também, da sua intimidade com Deus. E o que precisa ficar claro é que ninguém deve se achar superior, mais espiritual, como o pastor diz, do que o outro, por ter o dom de falar em línguas, e nem, ainda que alguém se ache superior, que quem não tem esse dom, não se menospreze, não se diminua por causa disso, porque certamente você tem algum dom que Deus te deu, que talvez essa pessoa que fala em língua não tem, né? Tem uma frasezinha, um postzinho que às vezes costuma rodar aí, que o verdadeiro dom de línguas é quando você sabe controlar a língua que você fala, você entende, né? E muita gente, a gente vê que acontece isso, se expõe às suas línguas estranhas que falam, mas não tem o menor controle da língua que fala entre as pessoas, da língua que ela precisa usar para pregar o evangelho de Deus, né? Ela não tem o menor controle disso. Então, eu acho que tudo tem que ter sabedoria, tem que ter equilíbrio, e todos nós temos as nossas particularidades com Deus. Da mesma forma como alguém pode falar em língua e você duvidar, você tem a sua intimidade com Deus, de repente, quando você está trancado no seu quarto com Deus, de joelho com Deus, e você sente aquele momento que você está orando, às vezes chorando, às vezes, não sei, de alguma forma você sente aquele gozo dentro de você, aquela alegria dentro de você, em meio a tanta dor, em meio a tanta luta que você está vivendo. Você sente aquele gozo, aquela alegria, aquela paz dentro de você. O que é isso, senão o Espírito Santo de Deus em você? Amém? Então, vamos, assim, cada discussão, cada coisa no seu tempo. Eu acho que a gente vai ter muito tempo para discutir isso daí e aprofundar mais. Quem sabe quando chegar lá a gente vai estar mais amadurecido sobre isso. Odés. Fala, Beto. Não, só para fechar aí esse assunto não passar. Baseado no que a gente ouviu aqui, e o que a gente está estudando, e o que foi dito, que foi muito interessante, eu interpreto assim: quando a igreja pergunta a alguém, nos pergunta, assim, você é batizado com o Espírito Santo? Eu acho que cada um, por exemplo, mesmo sem falar em línguas, se ele sentir essa comunhão com Deus, ele pode sim, mas eu sou batizado com o Espírito Santo, do meu ponto de vista. Por exemplo, em relação a alguns cargos na igreja, assim, dentro do presbitério, como diz assim, talvez existe pessoas em plena comunhão que têm uma vida assim, debaixo do Espírito Santo de Deus mesmo, mas que não falam em língua. Então, como ele pode responder: não, eu não sou batizado com o Espírito Santo? Então, isso é muito assim, eu acho delicado demais, né, uma situação dessa. Eu concordo, é uma coisa muito delicada. Eu acho que, só para finalizar, como você falou, eu acho que esse assunto é um assunto que, na minha opinião, hoje em dia traz muito mais mal para a igreja do que bem. Certo? Sobre o exemplo que você citou, se alguém me perguntar assim, você é batizado com o Espírito Santo? Eu vou responder assim: o que para você é ser batizado com o Espírito Santo?
a pessoa me disser, você ora em língua estranha, eu dizer não. Então não sou batizado. Ponto final. Não vou dar nem conversa, porque eu tive uma conversa com um dos pastores da igreja, que não foi o pastor Zé Neto, mas em que, assim, é irredutível esse entendimento. Por mais que a gente apresente, né, argumentos e tal, eu sou uma pessoa mais velha e tal, eu vou falar o quê? Aí eu lembro de lá, 1 Coríntios 14, a fé que você tem, guarde-a para você mesmo. Beleza. O entendimento que me dá a liberdade, se for gerar conflito em alguém, ó, guardo para mim mesmo e para o final. Entendeu? Mas eu acho que no outro momento a gente vai discutir sobre isso. É um assunto interminável, tá, pessoal? Mas nós vamos chegar nesse ponto. Vamos continuar aqui. 8h40, e aí, continua ou não? Não. Eu vou tentar agilizar mais essa parte final aqui, viu? Vamos ler lá, verso 33. Ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis... Tá gravando? Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do tesouro mau, tira coisas más. Digo-vos, de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. O que Jesus quer dizer aqui, né? A gente já falou sobre o fruto, a árvore boa e o fruto bom, pelo fruto conhecido da árvore, nós já discutimos sobre isso em outro capítulo, mas sobre as palavras. O que Jesus fala assim? Nós acabamos de falar aqui que a justificação ou a condenação é pela fé, não é por obras nem por nada. Então, por que as palavras vão justificar ou me condenar? Jesus explica um pouquinho antes, fala assim, é porque as suas palavras mostram de que está cheio o seu coração. Você pronuncia aquelas coisas, você fala aquelas coisas das quais está cheio o seu coração. Então, é de acordo com o que está cheio o seu coração que você será julgado ou condenado. Indo ainda mais além. E o seu coração está cheio de quê? Se o seu coração está cheio de amor, isso só pode ser fruto da fé que Deus te deu e gerou em você esse sentimento de amor. Portanto, no frigir dos ovos, a sua salvação, a sua condenação será mediante a fé que Deus te deu e que você tem ou não. Não que você tenha a fé por mérito próprio, porque eu consegui ter uma fé. Não, a fé quem dá é Deus também, ponto final. Certo? E aqui em especial aos fariseus. Veja que ele está se dirigindo aos fariseus. Ele vai dizer assim, pelas suas palavras serão condenados. Será justificado ou condenado. Porque os fariseus entendem que as palavras deles são potenciais e as obras deles são potenciais para justificar e condenar. Certo? Aí tem uma parte interessante desse livro de Mateus aí, o verso 38 aí. Então alguns escribas e fariseus replicaram, mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Tanta coisa que Jesus já fez. Imagine aí, tudo que a gente já falou que Jesus já fez aqui, os caras já falam, Jesus, me dá um sinal aí de que você é Deus. Jesus dá sei lá, porque Jesus é manso e humilde, né? Eu assim, meu amigo, vocês estão prestando atenção em quê, hein? Aí Jesus responde assim, ele porém respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas, ou seja, os homens de Nínive, que foi para onde Jonas foi pregar, se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que aqui está quem é maior do que Jonas. O que Jesus quer dizer aqui é o seguinte, falando dos fariseus, é o seguinte, não tem mais sinal para dar para vocês. Os sinais que eu tinha que dar para mostrar que eu sou Deus, eu já dei. Só haverá agora mais um único sinal, que é o sinal de Jonas. E assim como Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe, Jesus ficaria 3 dias morto. E assim como Jonas, depois de 3 dias, saiu do peixe, Jesus sai da terra ressurreto, né? Como Cristo ressurreto, é o mesmo sinal de Jonas. Só que ele diz assim, só que os ninivitas, que não são judeus, lá no caso,
eles se arrependeram da pregação de Jonas. Então, no dia do juízo, eles condenarão vocês, porque vocês, fariseus, apesar de estarem ouvindo a pregação de alguém que é maior do que Jonas, não se convertem. Com isso aqui me traz um acalento muito grande essa palavra. Porque muitas vezes eu já falei assim, rapaz, tem coisa que é tão óbvia, velho, que eu consigo entender, mas eu vou falar com alguém e a pessoa não entende, bicho. Que incapacidade a minha em passar. Aí eu vejo assim, se o próprio Jesus pregou para algumas pessoas e não ouviram, a gente entende que tem realmente algumas pessoas, o agir é de Deus e do Espírito Santo, não é meu, não é meu mérito em pregar que vai fazer alguém se converter, certo? Mas é o agir de Deus no coração de cada um. Mas tem alguns que não são ovelhas de Deus e não ouvirão. E aí Jesus fala isso, ó, aqueles que eram piores porque não eram judeus, não tinham nenhuma relação com Deus, ao ouvirem a pregação se arrependeram. No dia do juízo, esses que vocês julgam aí, gentios, esses vão julgar vocês e condenar vocês, porque eles são justificados pelo sangue, porque creram na mensagem de Jonas. Mas vocês, fariseus, que estão sendo pregados, que estão tendo como pregador o maior de todos, ainda assim não se converterem, então serão julgados e condenados no dia do juízo. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Aí ele vai usar o mesmo tipo de comparação sobre um outro episódio aí do Velho Testamento, mas eu vou pular aqui para a gente ganhar tempo. 43. Quando o Espírito, ainda falando sobre a expulsão, lembra que todo esse texto aqui começou sobre a expulsão de demônios, né? Eles dizendo que Jesus expulsava demônios pelo demônio. E aí ele vai falar agora, concluir a informação sobre a expulsão dos demônios. Ele vai dizer assim, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontrará vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. O último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a essa geração perversa. Jesus quer dizer o seguinte, eu estou expulsando demônios dessas pessoas, e o ser humano é uma casa, é um templo, e esse templo é habitado pelo demônio. Você vai, expulsa o demônio sai, a casa fica vazia. Certo? Se essa casa permanecer vazia, esse demônio que saiu daqui vai vagar, e o demônio bagunçava a casa. O demônio saindo, a casa vai se arrumar. Só que o demônio vai vagar, não vai achar onde entrar e vai voltar para essa casa, que agora está vazia e arrumada. O que ele vai fazer? Opa, encontrei aqui melhor do que estava antes para mim. Vem mais 7 comigo, cabe mais gente aqui. E aí, por esse motivo, o último estado desse homem, ou seja, o último estado, que é o estado depois da volta do demônio, é pior do que o que ele era antes. E a tendência é piorar. Por quê? Porque a casa estava vazia, arrumada, e o demônio fez a festa. Portanto, o que a gente entende que mais importante do que expulsar o demônio é para encher a casa com outra, entre aspas, pessoa. Então, se você expulsar o demônio e a casa não for ocupada pelo Espírito Santo, ela vai ficar vazia. O demônio vai voltar e vai fazer a festa. E isso não vale só para a expulsão de um demoniado, no meu entendimento. Existe alguma coisa que representa um papel demoníaco na minha vida? Algum vício que eu tenho? Alguma escravidão que eu tenho de um pecado em que eu sou influenciado pelo diabo e que eu, por algum motivo, Deus retira de mim esse vício, mas eu não naquilo que a Andressa falou, que é no meu esforço da santificação, eu não leio a palavra, eu não busco a Deus, eu não ocupo esse espaço com o Espírito Santo. Esse espaço vai ficar vazio. Se eu não ocupar, achando que agora que eu estou livre, eu com minha própria força consigo me manter livre, quando voltar, vai voltar um demônio maior. Então, muito mais importante do que sair um demônio ou do que abandonar um pecado, é que esse espaço seja ocupado por aquele que é capaz de te manter afastado do pecado, afastado dos demônios, que é o Espírito Santo. É isso que Jesus quer ensinar aqui também a esses fariseus nesse momento. E aí ele fala que ele dá a sentença de que assim também acontecerá essa geração perversa, porque eles não deixam a casa ser ocupada pelo Espírito Santo, né? Não deixam entre aspas, porque na verdade aqui, enfim, eu não vou entrar nesse detalhe não. Continuando, alguém quer falar alguma coisa? Continuando aí para acabar, verso 46.
Falava, é uma passagem também muito conhecida aqui que os evangélicos usam para poder combater a idolatria do catolicismo, né? Falava ainda Jesus ao povo, e eis que a sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Pois ele respondeu, porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis aqui, eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer um que fizer a vontade do meu Pai Celeste é meu irmão, irmã e mãe. Esse texto aqui é muito utilizado pelos evangélicos para dizer que Maria não tinha nenhuma divindade. A gente tem que ter cuidado ao falar de Maria, porque Maria era uma mulher fantástica, era uma mulher santa, era uma mulher serva de Deus, era uma mulher fiel a Deus. E, portanto, não era uma mulher como as outras quaisquer. Ela não foi escolhida à toa para ser a mãe de Jesus. O problema é que Maria morreu e não ressuscitou. Maria morreu sendo uma mulher muito boa, porém humana. Ela não era divindade. Tá? Ela era uma mulher especial, porque foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus, né? Mas ela faleceu, ela morreu no tempo dela morrer e não tem mais nenhum tipo de influência sobre nós. Não é mediadora entre nós e Deus, né? Mas o principal que eu creio que essa passagem quer ensinar, na verdade, é que Jesus está dizendo que a família de Cristo, a família daqueles que praticam a vontade do Pai Celeste, a unidade do corpo de Cristo, como Paulo também fala lá aos Coríntios, inclusive quando ele vai falar sobre os dons que a gente estava falando, ele vai falar que cada dom desse, cada um é uma parte do corpo, e a mão não sobrevive sem o pé, sem o coração, cada parte tem a sua importância. Essa unidade, ela é mais importante do que laços familiares. Porque os seus laços familiares são laços para essa vida, temporariamente. Na eternidade, é uma outra família. É uma união feita pelo próprio Deus, uma família em Cristo, todos unidos em um só corpo, o corpo da igreja. Pois é, uma família enorme, uma família que essa sim é a mais importante. Então, o que Jesus quer dizer é assim, olha, quem é a minha família, quem é a minha mãe, ele fala aqui, irmão, irmã e mãe, quem é a minha família de fato, são aqueles que são a minha família na fé, aqueles meus irmãos na fé, aqueles que verdadeiramente amam aquele a quem eu amo, amam o meu Pai. E assim, quando nós amamos ao Pai, lá na carta de João também, que a gente está estudando no culto doméstico, fala isso aí, saberemos que Ele está em nós e nós estamos nele quando nós agimos com esse amor. Aquele que age com amor, aquele que ama o seu próximo, aquele que obedece à vontade do Pai Celeste, ou seja, vive em amor, este é um corpo com Deus, com Jesus e com a igreja. Nós somos um só corpo unidos em Jesus através do seu sacrifício na cruz. Beleza? Acho que era o que tinha para falar hoje aí. Demorou um pouco mais, porque esse capítulo é um capítulo um pouco maior. Alguém quer comentar alguma coisa aí, não? O capítulo 3 é maior ainda, estou vendo aqui. Maior ainda. 58 versículos do capítulo 3. Bom, beleza, pessoal. Então, se ninguém mais quer comentar, quero agradecer a todos que ficaram até agora. Espero que, assim como eu, todos vocês tenham crescido no aprendizado, no entendimento, na compreensão da vontade de Deus. Esses temas que nós entramos em debate aqui, especialmente em relação ao dom de línguas estranhas, é tema complexo, é tema de debate há muitos anos na igreja e sempre será, porém isso não é central na nossa fé. Um que pensa de um jeito e o outro pensa de outro jeito não quer dizer que um vai para o céu e o outro não vai. Tá? A salvação, nós vimos aqui que não é mediante essas coisas, é mediante a graça de Deus. E o que a gente tem que entender é que os irmãos têm entendimento diferente sobre vários aspectos na igreja, temas secundários dentro da nossa fé cristã, e esses temas não devem, de forma alguma, ocupar o centro da nossa atenção, além, ou seja, mais importante do que as boas novas do Evangelho, a pregação do Evangelho da salvação pela graça. Então, ainda que, por exemplo, eu e a Andressa temos opiniões diferentes em alguns aspectos acerca disso, eu e o pastor, a gente tem opiniões diferentes, a gente conversa muito sobre isso, a gente consegue conviver de forma muito, muito madura nesses assuntos. Tá? Porque tanto eu quanto ele entendemos que essas coisas são secundárias.
Então, cabe a gente debater sobre dons espirituais, né? Cabe, mas isso não deve ser em momento nenhum motivo de intriga, de contenda, de separação. Se há algum tema discutido na igreja secundário que é motivo de separação dos irmãos, a gente não está fazendo o caminho certo. Tá? A gente só deve entrar num debate, discussão, se isso for união entre os irmãos. Tá? Eu acho que acerca desse tema e de muitos outros é assim que a gente tem que pensar. A não ser aqueles temas centrais da fé. Obviamente, se você for discutir com alguém for dizer que a salvação é por meio de obediência à lei, por meio das obras, aí é um tema central. Porque com isso eu estou anulando o sacrifício de Jesus. Se eu digo que a minha justificação é pelos meus próprios atos, eu estou dizendo que eu não preciso de Jesus. Tá? E lá na carta de João também, eu estou puxando carta de João toda hora, que é o que a gente está estudando no culto doméstico, lá fala que o sinal do anticristo, que já está, o espírito do anticristo que já está entre nós, é aquele que não confessa que Jesus veio em carne. Se eu digo que eu não preciso de Jesus, que veio em carne para pagar pelo meu pecado, ou seja, que eu posso pagar por conta própria, então eu estou negando a Jesus. Então esses temas são temas centrais, né, que a gente vai discutir até o talo. Mas oração em línguas, usar saia ou usar calça, usar brinco ou não usar brinco, essas coisas são coisas secundárias, comer isso ou não comer aquilo, tal, que não deve, calvinismo e arminianismo, são coisas que é lícito que a gente tenha opinião, é lícito que a gente estude, é lícito que a gente queira compreender de uma melhor maneira, mas se gerar um tipo de discussão que separe de alguma forma os irmãos, é errado. Paulo escreve a Timóteo que nós não devemos nos apegar a genealogias e discussões intermináveis, porque isso não traz proveito nenhum para a igreja. Tá? Então é isso que a gente tem que entender. Eu queria finalizar aí, porque esse tema aí gera discordância, gera controvérsia, e vai haver outros mais para a gente discutir, mas eu passei para vocês as duas visões, né? Eu não quis passar só a minha visão, passei a visão da igreja, com todo respeito, e que cada um tenha o seu entendimento. E, na verdade, não pelo que eu falei, mas que busque o seu entendimento através de estudo. Certo? Senhor. Falou, galera. Então, Deus abençoe a todos vocês, todos nós. Valeu, Décio. Valeu, Décio. Valeu, gente. Valeu. Décio, só para finalizar. Fala. Não, é isso que você falou, essa questão essas discussões, mesmo que hoje mudou do sábado para hoje, teve menos pessoas participando, mas a gente observa a importância de discutir os temas, despertar o estudo diante do que é passado, então despertar para a gente, buscando aprender, e essa em relação a que a gente discutiu, também num espaço de tempo tão curto, nos esclarece muita coisa e desperta a cada dia buscar mais esse conhecimento em relação a tudo que a gente vem estudando. Então, Deus abençoe, que a gente continue esses estudos, independente da quantidade, que a gente sempre vem falando. E agradecer a você pelo empenho que tem feito aí. Eu sei que isso é prazeroso para você, imagine para a gente que está recebendo. Amém. Show. É realmente muito bom. Esse debate aí tem trazido muito prazer para mim, muito ensinamento, eu tenho aprendido muito com tudo isso. E eu espero que seja assim com todo mundo. Com certeza. Deus abençoe a todos. Que o Espírito Santo de Deus possa revelar a nós essa maravilhosa graça que nos é dada, esse maravilhoso perdão que nós recebemos pelos nossos pecados, graças a um sacrifício que nós não merecíamos. Essa salvação que nós recebemos, irrevogável do nosso Deus, através do sacrifício de Cristo, quando cremos nele, de forma que não há condenação mais nenhuma sobre nós. Não há condenação mais nenhuma sobre nós, porque recebemos de graça um sacrifício que é completo e completamente eficaz. Tá? Que todos tenham essa alegria no coração e a certeza da sua salvação em Cristo Jesus, não das obras, mas que por conta dessa salvação busque exaustivamente a prática de boas obras e o exercício do amor em suas vidas. Amém? Deus abençoe a todos vocês.
Grande abraço, fiquem na Vamos orar? paz. Vamos orar para Vamos- finalizar. Orei, mãe, para finalizar. Santo e poderoso Deus, te rendemos graças, meu Pai, por mais esta reunião, por mais este momento na tua presença, Senhor. Te louvamos, Deus, te bendizemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Te bendizemos agora de forma especial, Senhor, por esta oportunidade maravilhosa, pelo teu ensinamento, Senhor. A tua palavra viva, eficaz, presente na nossa vida, Pai. Muito obrigado, Senhor, que todos os assuntos, todas as palavras que ouvimos e dissemos e compartilhamos aqui nesta noite, Senhor, que, ó Deus, faça morada em nosso coração, na nossa mente, para que a gente possa colocar em prática no nosso dia a dia, Pai. Fortaleça, Senhor, as nossas vidas, aumente a nossa fé, fortaleça a nossa fé em Ti. Em nome de Jesus, que a Tua palavra nos aproxime de Ti a cada dia mais, Senhor. Que possamos confiar em Ti, Senhor, em nome de Jesus, em todas as situações da vida, sejam as alegres ou ruins, as difíceis, seja quais forem as situações, que a nossa fé possa estar firmada sempre em Ti, Pai. Em nome de Jesus, te pedimos o perdão dos nossos pecados, as nossas falhas, ó Pai. Tem misericórdia das nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoa cada um dos que participaram nesta noite, Pai. Que o Senhor possa incomodar aqueles que não estiveram presentes, esqueceram, não puderam, não sabemos, mas que o Senhor possa visitá-los, ó Pai, e despertar neles o desejo, Senhor, de estar junto conosco, estudando da Tua palavra. Dai-nos uma noite, Senhor, na Tua santa presença, um sono tranquilo, e mais um dia amanhã, Senhor, na direção do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite a todos, Deus abençoe, viu? Boa noite, gente. Parte de Deus. Paz.